E aí, no meio de tudo isso, como nasceu o Ninho da Jiboia? Por favor, agora é sua vez de falar. Então, a gente, como ele comentou, a gente reencontrou, Tá. né, um amigo nosso de muito tempo atrás. Ele levou a gente para consagrar da medicina. Era a minha primeira vez. E assim, por isso que eu, né, dentro da experiência, eu fui vendo que a partir do momento que você tem um chamado com as medicinas, mesmo você às vezes não tendo uma experiência tão fácil, né, porque eu acredito que nada é difícil, né? As coisas às vezes não são tão fáceis assim. Existe todo um processo que é necessário a gente passar, né? Então, quando eu tive a minha primeira experiência, ela não foi tão gloriosa como muitas vezes as pessoas têm, né? E aí, a partir disso, eu tive um medo, receio, depois de consagrar. E aí, numa segunda vez, quando a gente foi junto de novo, eu conversei com a medicina, porque como a gente acredita que a medicina ela é um espírito vivo, eu peguei o copinho e conversei. Falei, olha, eu tô com medo de entrar na força. E eu consagrei um copo inteiro e eu não entrei na força. E aí foi nesse momento que eu entendi que ela me respeitava, né? E aí nesse processo da pandemia a gente foi conhecendo um pouquinho mais, as medicinas elas foram se apresentando, né, pra gente, porque a gente também foi aprendendo de que ninguém inicia ninguém a medicina. A própria medicina te inicia, né? Ela te escolhe, então ela vai chegando até você. E aí dentro dos nossos estudos pessoais, a medicina ela veio, falou comigo e falou, para vocês começarem, vocês têm esse chamado, só que antes de vocês abrirem qualquer coisa para qualquer pessoa, vocês têm que estudar. Né? Então a gente começou a correr atrás sobre estudo de xamanismo, né? A gente fez um curso de etnomedicina e xamanismo para poder compreender um pouquinho mais, porque até então a gente sabia aquele básico, a gente frequentava terreiro, eu vim do kardecismo, né? Então eu tinha um pouco de conhecimento de outras áreas, mas o xamanismo, né? O xamanismo ele é uma filosofia de vida, né? Algo assim que você começa a compreender as coisas de outra forma, né? E é muito individual, né? Então, quando a gente começou a fazer, a gente fez todo o estudo, terminou o curso, a medicina veio e falou para mim, né? Então, a partir dali, para vocês trabalharem comigo, vocês têm que para dar passos para frente, vocês têm que dar passos para trás, né? Vão ter que ir no Acre para conhecer quem veio primeiro. E foi quando eu passei para ele, falou, vai ter que ir no Acre. Ele falou, não, você tá doida, tal, né? Porque até então era inviável naquele momento, a gente não conseguia se ver fazendo algo do tipo, né? E dentro dessas jornadas e tudo mais, a própria medicina deu o nome da casa. Que legal. Ela deu o nome, ela deu o logo, e aí eu comecei a desenhar num caderno. E mesmo a gente consagrando junto, a gente faz os nossos processos de maneira individual. É muito difícil um parar para ficar conversando um com o outro, assim, né? E aí teve um momento que eu chamei ele e falei, a gente recebeu o nome da casa, o desenho é esse, tem toda a explicação, né? Então, assim, a força vem nos orientando, assim, desde então, né? Então, os trabalhos dentro do Ninho da Jiboia é passado pela medicina, né? A gente trabalha de uma maneira universalista, né? Então, são várias egrégoras que a gente vem trabalhando e todas elas se conversam e a medicina ela passa toda a ordem de como tem que ser feito, né? Então, o nome Ninho da Jiboia ela veio através do nosso autoconhecimento. A partir do momento que a gente foi se conhecendo, a medicina foi se abrindo, se mostrando para a gente de uma forma que a gente conseguiu entender o nosso propósito, né? Eu falo que a gente é privilegiado, né? Porque a gente vive a nossa vida procurando propósitos, né? E a gente tem encontrado o nosso, é um privilégio. Sim.